Meus irmãos tinham data para morrer. Uma história impactante. Imagine crescer sabendo que seus irmãos têm data para morrer. Nesse vídeo eu vou compartilhar como essa dor impactou a minha vida e o que eu aprendi sobre perda e superação. Eu sou Cláudia Colado, psicanalista, treinadora mental e criadora do Método Arca. Um caminho para a transformação da sua vida, que une os conhecimentos da ciência do poder da mente, da física quântica e da palavra de Deus, fazendo com que tudo isso se torne prático e efetivo no seu dia a dia. Eu nasci numa família de 4 filhos, né? Então eu tive 3 irmãos, 2 meninos e uma menina, que é minha irmã, que estamos nós até hoje aqui. Os meus irmãos chegaram nesse mundo com uma doença congênita. Minha mãe não sabia, mas ela transmitia uma doença. Hoje houve uma mutação, uma mudança nela, e ela gerou filhos com uma doença chamada distrofia progressiva, tipo Duchenne. Essa doença, ela só acontece nos meninos, mas as mulheres, como eu e a minha irmã, transmitimos a doença. Então, tanto eu como minha irmã não tivemos filhos. Essa doença determina uma data de vida para a pessoa. Então, meus irmãos nasceram, eles engatinharam, eles andaram e pararam de andar na fase de adolescência, eu acho que é 11 e 13 anos, né? Que foi a idade de um foi 11 e do mais velho com 13 anos ele parou de andar. Como eles tinham uma diferença de idade entre eles, eles pararam de andar no mesmo ano. E dali para frente a doença vai piorando, mas durante o crescimento ela piora mais rápido, mas depois ela continua piorando um pouco mais lentamente. E a medicina dava 22 anos de vida para eles. Mas os meus irmãos viveram mais, porque foram estimulados a viver sem pensar nisto. Então, o meu irmão mais velho viveu 32 anos e o mais novo 27 anos. Porque minha mãe decidiu, quando lá atrás ela ficou sabendo da doença, ela decidiu assim, ela pensou, se eu chorar, eu vou ensinar minha família a chorar. Mas se eu sorrir, eu vou ensinar todos a sorrirem. E foi o que ela decidiu, eu vou sorrir. E ela nos ensinou a vivermos felizes, apesar desse diagnóstico. É lógico que a gente conviveu com as dificuldades dessa doença. Meus irmãos foram piorando, então eles não tinham força para se coçar. Então, se eles queriam se coçar, a gente que tinha que coçar. Eles não tinham força para pegar um copo d'água. Para fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo agora, eles não tinham força. Eles não tinham força para tossir. Eles comiam, tinha que escorar na mesa assim e levar a boca perto do garfo para conseguir comer sozinho. E apesar de tudo isso, nós fomos muito felizes. Eu ajudava meu irmão a fazer, aliás, eu fazia a barba do meu irmão. Eles precisavam de ajuda para tomar banho, para tudo, gente, para tudo. E quando ficavam gripados, como eles não tinham força para tossir, a gente que tinha que apertar o peito deles para fazer o movimento da tosse, para ajudar na expectoração. Apesar de tudo isso, de toda essa luta, nós fomos muito felizes. Só que chegou um tempo, quando meus irmãos, quando o mais velho, Luiz Carlos, tinha 32 anos, o Wagner 27, eu perdi minha mãe. Minha mãe teve um câncer e eu falo que ela teve câncer porque inevitavelmente uma mãe tem um sentimento de culpa diante de uma situação dessa, mesmo não sendo culpa dela. E o sentimento de culpa é um dos sentimentos que mais trazem esse tipo de doença para o corpo humano. E minha mãe teve um câncer na medula. Hoje em dia tem transplante de medula, naquele tempo ainda não tinha
transplante, a não ser para pessoas muito novas. A minha mãe já não era tão nova, tinha 59 anos. E aí não se falou na minha casa que ela tinha câncer tal, para prevenir, né, para não prejudicar os meus irmãos. Então ninguém ficou sabendo, meu pai era médico e ele guardou para ele. E aí um dia minha mãe faleceu, 3 meses depois eu perdi meu irmão mais novo e 8 meses depois desse mais novo eu perdi o mais velho. Em 11 meses eu perdi os 3. Por quê? A morte da minha mãe trouxe muita tristeza para o meu irmão, para todos nós, mas no caso deles que dependiam muito dela, existia uma conexão assim transcendental, né? E aí é como se tivesse tirado o oxigênio deles. E o mais novo, ele falou, eu não quero mais viver. 3 meses depois, exatamente, ele faleceu. E o mais velho, mesmo com todo o esforço para continuar a vida, porque ele era casado, ele também caiu numa tristeza tão grande que a doença deles evoluiu galopantemente e levou a vida dele também. E depois de tudo isso, eu hoje uso essa vivência minha, eu fui estudar como ajudar a minha mente a continuar a vida cheia de vida, sem ser uma pessoa triste, amarga, e estudando para me ajudar e ajudar a minha família, porque eu fiquei com meu pai, minha irmã, minha cunhada. A minha cunhada depois foi viver a vida dela lá com a mãe dela e tal. Fiquei com meu pai e a minha irmã depressivos. Então eu fui estudar. Eu já era uma pessoa dedicada ao estudo da palavra de Deus, nasci num ambiente cristão. Então eu fui entender como que funcionava o poder de Deus na vida da gente, de que forma a minha mente estava interferindo na vida e de que forma eu poderia ajudar o meu pai e a minha irmã. E esse estudo me trouxe até os dias de hoje. E hoje é o meu trabalho, é a minha missão. Eu trabalho ajudando pessoas a transformarem as suas vidas. Porque a dor da perda e das dificuldades da vida não precisam ser para destruir a gente. Pode ser para transformar e nos fazer mais felizes, mais realizados e mais capacitados a ajudar os outros. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E também eu quero deixar aqui nesse vídeo, se você tem um trauma que você não consegue superar, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu ensino como fazer técnicas que funcionam para ajudar você a superar um trauma. E se você também é carregador de uma perda e tem dificuldade de seguir de uma forma saudável a sua vida, eu posso te ajudar. Clica no link, eu vou deixar aí o link da sessão de clareza, onde eu vou te atender, te ajudar a entender onde essa dor está te segurando, está te prendendo e te ajudar a dar o primeiro passo para reconstruir a sua vida de uma forma leve, plena e feliz. Porque isso é possível e eu sou prova disso. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, e conhece alguém que precisa ouvir deste relato, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve aqui no meu canal, porque eu sempre trago vídeos relevantes para a sua vida. Eu espero você na semana que vem para mais um vídeo, tá bom? Até lá!